Olá, pessoas que gostam e curtem marketing. Vamos começar mais um pouquinho aqui, aprofundando cada assunto, um pouco sobre pitch de vendas, que a gente vai tentar dar uma desmistificada e, ao mesmo tempo, uma valorizada nessa questão de como você comunicar alguma coisa importante, relevante, dentro do que você vem desenvolvendo no seu trabalho. Para a gente entrar dentro desse assunto, é importante saber que o pitch é o momento de vender a sua ideia. Então, quando a gente fala de pitch, de vendas, é exatamente um argumento, um tom, uma forma, a entonação que você usa para você expor uma ideia que você tem. E essa característica, ela não se aplica apenas ao que comumente é conhecido como pitch de vendas para investidores, né? Quando você tem uma startup ou você tem uma ideia genial, está procurando alguém para trabalhar, desenvolver essa sua ideia, mas em outras tantas situações, menos valorizadas, mas muito relevante para a estratégia de carreira de cada um, que é exatamente você se comportar diante de superiores imediatos, ou então diretorias ou CEOs, que você precisa vender a sua ideia dentro da empresa, ou quem sabe, inclusive, dentro de uma consultoria. Então, quando a gente fala de pitch, é basicamente uma comunicação interpessoal com argumentação e valorização do seu trabalho. E é bacana a gente entender essa relação, não como uma relação específica para um momento especial, mas tantos outros que acompanham você na sua jornada, na sua vida. Então, vamos agora começar a falar um pouquinho sobre cada um desses aspectos e ver como isso se encaixa no seu dia a dia e na sua realidade. Vamos lá. A questão da comunicação, ela já começa aí pela formato adequado e não um formato padronizado. Então, a gente tem um protocolo para cada situação. A comunicação ela é composta basicamente de alguém que está emitindo uma mensagem, um conteúdo, e alguém que está recebendo essa mensagem. Aí já vem um ponto importante. A gente tem que ter um entendimento qual é o nosso público, quem está lá, em que momento, em que contexto. O contexto é essencial, tanto do emissor quanto do receptor. E aí vem umas coisas interessantes, que na parte mais pragmática, significa dizer que eu tenho que ter certeza do que está acontecendo dentro da cabeça do emissor naquele momento e como ele está preparado para aquele momento. Natural que a gente fique imaginando, né, que os grandes comunicadores estão super bem preparados o tempo todo, mas de fato não é assim. Nosso sistema emocional controla demais isso, interfere demais, e a gente tem que estar entendendo como é que está o nosso nível do nosso ser sentidor, né? Aquele que sente, que tem os sentimentos, que tem as emoções prevalecendo. Nessa mesma linha, a gente vai estar escolhendo um código de comunicação. Um código, ele vai além da língua, né? Então, assim, a sua língua portuguesa, ela é conhecida por todos, só que você tem uma série de características da linguagem, e uma delas é a metalinguagem, ou a apropriação de uma situação em que você tem que entender não só a relação de contexto, mas público-alvo. Uma mesma pessoa, né, uma advogada, por exemplo, que vai num baile funk no domingo e depois, na segunda-feira, ter uma audiência como promotora pública diante de um juiz, ela vai usar duas linguagens, duas metalinguagens diferentes nessas situações, porque o contexto muda, o público muda, o conteúdo muda, então não dá para fazer da mesma forma. E essa é a outra questão, é que mensagem que você tem que entregar, e você vai ter mensagens, por exemplo, de problemas, de crise, de urgência, mensagens de sucesso, de esperança, e isso tudo vai nos levar a uma questão muito básica, que é a questão dos ruídos na hora de escolha de palavras, no momento da transmissão da mensagem, ou inclusive o meio de comunicação que você vai usar. Essas relações todas faz com que você tenha com que o canal de comunicação, o conteúdo da mensagem, a metalinguagem e, principalmente, a capacidade de entendimento, compreensão e análise do teu público-alvo vão gerar essa relação apropriada de o quanto que ele conseguiria identificar, decodificar
e o grau de certeza que ele vai ter em relação ao que você disse. Esse lance da certeza é exatamente uma característica bacana no pitch de vendas, porque você está muito consciente que está entregando alguma coisa muito clara para as pessoas, mas as pessoas não têm muita certeza, esse é o grau de adesão em relação a uma verdade em que está sendo colocado naquele momento em que você está passando essa mensagem. Mas é super importante no pitch de vendas, quando você está fazendo sua apresentação, que você perceba a reação do público. E aí o olho no olho é muito importante. O seu domínio de público é muito importante. E não existe nada que vai impedir de você fazer essa boa transmissão de conteúdo, porque muitas vezes a gente se acha tímido, se acha incapaz de comunicar com o público, e isso é uma relação direta de gestão emocional. Então, a gente tem que estar claro que as pessoas, né, o medo, né, de que as pessoas te julguem, te critiquem, ou estabeleça lá uma relação inadequada com a tua fala. E esse medo ele tem que ser superado. Vamos colocar da seguinte forma, né? Se der certo, vai ser fantástico. Se der errado, deu errado. Agora, se você não fizer, já deu errado. Então, é muito melhor você ir para frente, se tomar de autoconfiança e continuar a sua apresentação de uma forma bastante segura, por mais que para ti pareça insegura. Construa a sua segurança para isso acontecer de forma adequada. E vai ter que encarar o público, né? E olhar nos olhos é fundamental. Você ter percepção de como as pessoas estão te encarando. E assim, as pessoas podem estar vidradas, sorridentes, e às vezes até impacientes e com um olhar cansado, do tipo, que coisa monótona que está sendo colocada ali. E é nessa hora em que você tem que entender que a sua reação ela tem que ser construtiva. Se você percebe que o público não está muito animado, tome ações que permitam você controlar a sua plateia. E aí vem algumas questões, como palavras que são gatilhos mentais para as pessoas atentarem mais. Não dá para falar aqui de gatilhos, né, de palavras que seriam gatilhos, porque depende do teu tema, depende do teu contexto, e evidentemente que não é a mesma coisa, voltando, por exemplo, de uma advogada que está no baile funk ou está numa audiência com o juiz, sendo uma promotora pública, em que ela vai poder usar os mesmos gatilhos. Evidente que não, né? Claro que não. Então, pula essa parte. Tá bom, para algumas dicas de apresentação, para quem não gosta de falar em público ou não gosta de vender, ou para aquelas pessoas que gostam e querem vender, mas ainda não têm as boas dicas de apresentação. Vamos tentar simplificar isso. Primeiro ponto é que a gente, quando vai fazer uma apresentação, é importante ter um audiovisual. A questão de alguém estar olhando para você é fundamental que essa pessoa ela tenha a capacidade de ter uma possibilidade de enxergar além do que você está dizendo. Dá para fazer uma apresentação de um pitch oralmente? Sim, claro que dá. E aí você tem que trabalhar elementos visuais na sua fala. Mas esse não é um assunto para essa aula. Esse é um assunto para uma aula de oratória. Aí já é um outro conteúdo que eu ainda vou abordar aqui dentro desse canal. Mas perceba que se você tiver capacidade de ter um celular, um tablet ou até um projetor, né, multimídia, para fazer uma apresentação bacana, use audiovisual. Use uma forma de mostrar para as pessoas o que você está fazendo. Até porque, quando a gente está falando de percepção, o cérebro dá uma prioridade muito grande para a visão. E isso vai afetar profundamente os resultados da sua abordagem e da sua proposta. Primeiro ponto é qual é o seu tempo. Então, a gente vai comentar um pouquinho aqui que em algumas situações o teu tempo é de 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, e você tem que otimizar o que é chave no teu conteúdo. É mais ou menos assim, você cria um projeto, tem 35 páginas, e você tem 3 minutos para falar sobre ele. Tem 10 minutos para falar sobre ele. Não vai dar para ler o seu projeto. E você não vai ter que fazer todas as explicações. Você tem que tocar
efetivamente o coração da pessoa para que ele possa ficar realmente encantado e querer aprofundar o seu projeto. Então, defina o seu tempo e aí, a partir daí, quais são os conteúdos relevantes que você vai ter que apresentar. Nesse sentido, organize seus conteúdos. As coisas têm que ter a história do início, meio e fim. E esse é o ponto. No início, você tem que cativar e, no final, você tem que engajar. Ou seja, você tem que conseguir construir. E aí vem o coração da história, que é o meio. Você tem que conseguir construir um engajamento para que a pessoa aprofunde, que a pessoa vá atrás, que ela queira descobrir mais e que ela te convide para essa próxima reunião de aprofundamento. Então, a identidade do teu conteúdo com o teu público é essencial. Essa perspectiva tem a ver com as imagens que você vai colocar na apresentação, tem a ver, inclusive, com a tua fala e a tua metalinguagem. Se prepare antes, treine, 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 treine. Então, esse é um ponto importante. Não prepare a sua apresentação e vá apresentar. Prepare a sua apresentação do ponto de vista de treinamento, não só de execução de um bom audiovisual, não só do ponto de vista de uma boa coerência na sua apresentação, né, para criar engajamento, mas também com identidade, e por isso o treinamento é importante, que nem sempre a gente está com as palavras apropriadas para cada tipo de público. E essa é uma questão cultural da nossa fala, e isso tem que ser treinado, tem que ser preparado. Mantenha um padrão dentro da sua apresentação visual, com relação à cor, à fonte de letras, com relação à tua proposta de trabalho. O que você está vendendo? É algo para um público mais jovem? Algo para um idoso? É algo que tem a ver com tecnologia? É algo que tem a ver com saúde? Então, qual tipo de aplicação e paleta de cores que você vai usar dentro da tua apresentação é fundamental. Faça muitos slides. E até, essa é uma questão agora importante, tanto o item 4 quanto o item 5, a gente tem que determinar uma caracterização de design. Então, não tem problema também nenhum de você pegar e contratar alguém para fazer os seus slides e definir cores. Né? Então, coloca lá um designer para trabalhar com você em cima disso. É bem fácil hoje em dia, com todos os aplicativos que tem de imagem, você construir os seus slides. Agora, cuidado, né? Quem faz o briefing para a inteligência artificial preparar slides ou material gráfico é você. E isso já pode levar ao entendimento da sua própria mente e não da inteligência artificial do que vai ser bacana. E isso está a partir do briefing que você dá, do teu prompt lá. Agora, se você pegar um designer para fazer isso, e mesmo que ele use inteligência artificial, ele vai dar orientações e vai julgar, fazer uma análise crítica muito melhor do que alguém que não está preparado. Agora, se você é um bom designer e você está trabalhando exatamente em cima disso, relaxe, aproveite, curte o momento e faça o seu melhor. Por outro lado, a gente sempre tem que lembrar, já que a gente está falando de audiovisual, não faça slides com propostas de expor textos. E aí vem uma coisa muito importante, quer dizer, até dentro do meu próprio slide, eu estou cooperando aqui com vocês, colocando alguns textos, mas reparem que o mais importante é que esses textos não foram carregados todos de uma vez. Eles são carregados um a um. Eu sou alinhado com o que apareceu por último na contextualização, e isso faz com que a pessoa visualmente vá acompanhando a linha de raciocínio. Se você, de repente, aplica todo esse texto aqui de uma única vez, aí você vai fazer com que a pessoa leia o texto e não te escute. Então, é importante que os slides tenham que ser razoavelmente limpos para que as pessoas prestem atenção também na sua fala e não fiquem se ocupando mentalmente de ler o slide. Dentro dessa linha, a gente começa a entender que você pode usar qualquer ferramenta para criar os slides. Pode usar um Canva, pode usar um Photoshop, um Illustrator, pode usar um PowerPoint, pode usar apresentações do Google, pode usar o que você achar legal, o que você tiver mais apto a desenvolver. Mas é fundamental que você tenha em mente
algumas coisas básicas, para ir, vale muito para quem não é designer, como, por exemplo, ter um slide mestre. Esse slide mestre, isso não serve só para o PowerPoint, mas também pode ser colocado dentro do Canva, que é um template, na verdade, que vai mais ou menos te acompanhar em todos os slides. E você pode ter um template com algumas variações, e essas variações elas podem estar muito bem aplicadas do ponto de vista de variação do momento. Então, é a história do início, do meio e do fim. Então, a gente pode trabalhar isso de um jeito bastante mais tranquilo e garantir que você tenha uma sequência com templates variados aplicados para cada etapa da sua fala. Agora, não é só isso que a gente está trabalhando, a gente tem mais coisas. Por exemplo, a fonte que você vai usar. A fonte, ela facilita ou embeleza ou dificulta a leitura. Então, uma regra geral, mas não é uma regra extremamente rígida, é que você use fontes sem serifas. E a serifa é uma coisa simpática na letra, que são essas pontas que a gente coloca ou enfeita a fonte. E é importante perceber que o cérebro fotografa muito melhor uma coisa mais limpa, mais fácil, mais objetiva, para fazer uma leitura dinâmica, do que propriamente uma letra muito enfeitada. Então, uma letra cursiva, uma letra inclinada, são letras que dificultam a leitura. Não do ponto de vista da pessoa não ler, mas do ponto de vista de tomar mais tempo lendo do que escutando o que você tem para dizer. Por isso, façam fontes limpas e de uma forma adequada para a leitura rápida. Outro ponto é que nós temos que entender que pessoas têm certas dificuldades dificuldades ópticas, né? De ler as letrinhas pequenas. Então, nunca coloque corpo de letra menor que 24. Se você tiver, por algum motivo específico, um gráfico, um fluxograma, você pode descer até o corpo de letra 18. Menos que isso, significa que você está fazendo um desserviço a algumas pessoas que, mesmo com óculos, numa certa distância, não vão conseguir ler. Existem duas coisas nessa história. Você pode até falar o que está escrito lá, mas a pessoa vai ficar se esforçando para ler. Isso é natural do ser humano. Então, ou corpo 24, e em casos excepcionais, corpo 18, mas é de 24 para cima. É o mais adequado, mais confortável e resolve bem isso. A harmonia das cores, já falamos aqui do designer, dispensa comentário, e poucos movimentos a serem inseridos dentro do slide. A ideia é que você faça um slide que te auxilie no encadeamento do assunto e te auxilie também na exposição do assunto, e não slides que fiquem lá tornando super divertido, quase que uma animação ou um infovídeo do que você está apresentando. Adequando tudo isso a um pitch, e lembrando que um pitch pode ser para um investidor, pode ser para seu chefe, pode ser para um cliente de uma consultoria, uma assessoria, que você tem que ter capacidade nessa hora de estabelecer uma relação muito apropriada. O pitch de vendas é um termo bem comum no mundo dos empreendedorismo de negócio, é amplamente utilizado e você tem que estar preparado para executá-lo de uma forma bastante produtiva, que seja resolutiva. Então, o pitch de vendas é um discurso de vendas, é um tom de vendas, é alguma coisa comunicativa, né, que você está argumentando e você está criando engajamento. Ele tem que ser breve e direto. Quanto mais tempo você demora, e mais tempo pode ser meia hora, uma hora, mais desgaste mental a tua audiência tem. Então, você tem que criar muito mais gatilhos de engajamento do que propriamente quando se fossem 10 minutos ou 5 minutos. Ele deve abranger as melhores características da sua proposta. Então, você tem uma série de argumentos justificativas para cada proposição, mas do pitch você não vai usar. Você vai usar mais adjetivos, você vai tornar aquilo um pouco mais emocional do que propriamente criar uma série de elementos que ocupam tempo e às vezes não constroem a mesma emoção.
A gente sempre começa um pitch com uma ou duas frases muito bem preparadas para capturar a atenção do cliente, né? Então, o objetivo é movê-lo para a próxima etapa. Então, você pode começar isso com uma pergunta instigante, ou você pode começar com uma afirmação emocionante. Então, você pode começar como, por exemplo, como ficarão os próximos anos com a inteligência artificial e o que você teria como solução para isso, para a sua empresa? Então, é uma pergunta. Ou você pode começar assim: nós temos a solução para a sua empresa para o enfrentamento da nova realidade com a inteligência artificial. Essas duas aplicações, uma com uma pergunta, outra com afirmação, ela é para criar expectativa. A pergunta, a pessoa espera a resposta. A tua promessa, ela espera uma resposta. Então, ela espera a conclusão daquilo que você diz. Nós temos, mas não disse ainda. Então, essas são características fortes dentro de um pitch de vendas que auxilia a sua criação de impacto. Então, você cria um impacto e agora, amigo, prometeu, tem que cumprir. Então, agora vamos para frente para entender aqui questões básicas em relação a isso. A primeira delas, eu acho que é bacana a gente colocar, é que você tem que ter essa questão do poder de síntese. Então, o elevator pitch, que é exatamente aquela coisa do tipo, você conseguiria vender uma ideia ao encontrar alguém extremamente especial que você quer abordar e quer contar a sua proposta num percurso de elevador? Bom, também depende de que prédio que você está. Se é um prédio de 3 andares, pouco provável. Mas se você tiver 10 andares, já dá para fazer uma abordagem muito boa. Então, vamos lá. Essa é a primeira questão. Te prepara para um pitch de elevador que você vai estar preparando o tempo ideal e adequado para que tudo aconteça bem. Outro ponto é exatamente a gente entender como que a gente vai desenvolver, a partir daqui, as características desse conteúdo. Então, esse é um ponto bem importante para a gente conseguir estabelecer isso de uma forma bastante pragmática. Não é possível, gente, a gente entender qual é a característica principal do nosso negócio, mas é importante que tudo comece por um problema. Então, a história da inteligência artificial, você joga o problema, e a partir do problema, você vai entrar num engate automático de uma solução. Agora, essa é a história, né? Você não pode ficar entrando em muitos detalhes. Você só tem que mostrar, olha, eu tenho um aplicativo, eu tenho um desenvolvimento, eu tenho uma equipe, eu tenho uma metodologia, e aí você tem que inserir e contextualizar isso de um jeito que fique bacana para a pessoa. Quer dizer, se ele está investindo nessa ideia, ele está investindo em alguma coisa que ele vai ter uma capacidade de internalização dentro da empresa, que isso vai desenvolvê-lo melhor dentro do mercado. Então, falar do mercado, falar do modelo de negócio e falar de tecnologia, uma metodologia de implantação é fundamental nos poucos minutos que você tem. Por isso que o treino é essencial. Se você está desenvolvendo um negócio, se você vai lançar uma startup, se você vai, vamos lá, você está dentro de uma área, de uma grande empresa que está desenvolvendo uma nova proposta para a implantação, então treine esse discurso para você. Se você não sabe o momento que você vai ser chamado para uma reunião, ou você vai encontrar um diretor ou um CEO no corredor, ou num café, e você pergunta assim para ele, você teria 5 minutos para uma ideia? E olha, você tem que estar com isso tudo muito bem organizado na sua cabeça. Eventualmente, isso impacta a concorrência, você tem que saber se isso se insere ou não, se isso merece uma elucidação de um plano de marketing e quais os tipos de colaboradores que vão estar diretamente envolvidos dentro desse projeto e, eventualmente, investimento ou os milestones, né, os seus marcos de chegadas para análise. Então, é bacana a gente perceber que em algumas situações você vai ter algumas dessas características que são meramente complementares ou elas são extremamente importantes para cada situação que você está apresentando. A questão toda é que a gente tem que ter clareza se a pessoa que está olhando ou
prestando atenção em você está entendendo o que você está dizendo. E a ideia é que essa pessoa ela fique realmente surpresa com o que você está trazendo. Então, organize bem, veja bem, e não queira falar tudo. Né? Isso é um ponto importante. Se você vai preparar o seu slide, se você vai preparar o encadeamento de ideia de um relatório que tem 30 páginas, então você tem que resumir isso em 10, 5 minutos, o que seria prioritário ser dito para o teu cliente. Se você está numa consultoria, e a sua consultoria ela está diretamente ligado a uma aprovação de um relatório para que você tenha sucesso dentro do teu, da tua proposta, do teu objetivo. Então, faça uma apresentação de pitch para o seu contratante da consultoria antes de entregar o relatório. Venda o relatório primeiro. Deixe ele com desejo de ler o relatório. E seu pitch pode ser realmente a chave de sucesso da tua proposta de trabalho. Alguns ingredientes que são importantes na hora de um pitch é exatamente você ter capacidade, primeiro, né, de estabelecer os assuntos críticos do negócio. Então, para montar o pitch, né, comece com uma frase, prendendo a atenção do cliente, e você tem que criar, então, essa atratividade, esse processo de criar um engajamento. Então, você menciona metas, desafios, iniciativas, pode começar com perguntas, e aí você pode, inclusive, colocar, por exemplo, dados ou itens importantes para a expansão do negócio. Então, o que leva a isso? Né? Por que as pessoas gostariam de expandir os seus negócios? O segundo, né, áreas de melhorias. Então, continue a sua apresentação descrevendo, né, em poucas palavras, como a solução resolve os assuntos críticos do negócio do cliente. E aí vem umas características bem legais com relação a o que a gente tem que tocar no assunto. É nessa hora que a gente tem que estabelecer uma relação bastante apropriada do ponto de vista de conteúdo. Impacto no negócio, encaminha a apresentação relatando resultados qualitativos da sua solução, os KPIs ou alguma coisa nessa linha, seu posicionamento estratégico e, principalmente, no 4, credibilidade. Conclua com um breve histórico junto a outros clientes, quando for possível fazer isso, evidentemente, às vezes você está dentro da própria empresa, e mencionem, se possível, referências, né, com relação ao que você está expondo, ou experiência anterior que você teve, ou como alguém dentro da empresa achou muito bacana aquela estrutura da proposta que você fez e como isso pode ajudar bastante você com números e o setor que você trabalha. O que você vai estar explorando, né? Você vai estar explorando que parte do seu trabalho. Então, quais são os elementos que você vai ter que colocar no seu trabalho? As questões de canvas, público, negócio, qualidade, marketing, equipe, comunicação, investimento. Essa é uma ordem que cabe a você decidir. Então, o seu pitch vai ter que ter a sua cara, o seu nível de engajamento, por isso, tenha muita atenção, muito treino, muita capacidade, exercite e, inclusive, mostre para pessoas mais próximas para você como ficou sua apresentação e tenha algumas percepções de validação. Lembrando que as pessoas que você vai mostrar são pessoas que têm que estar muito adequadas ao tipo de apresentação que você vai fazer. Encerramos aqui esse conteúdo sobre pitch de vendas, um pouco sobre apresentações para chefes, para investidores ou para clientes, e vamos agora e depois de conversar um pouquinho mais sobre oratória e conversar um pouquinho mais sobre posicionamento e aspectos relacionados também e principalmente a sua capacidade de vendas. Esse é o nosso encerramento. Muito obrigado. Continue acompanhando aqui com a gente todas as outras aulas. Um abraço para vocês.